Em cerca de 20 anos, a Organização Mundial da Saúde estima que a depressão será a doença mais comum do mundo. No Brasil, cerca de 26 pessoas se suicidam por dia. Em 25 anos, a taxa de suicídio cresceu cerca de 30%. Tais estatísticas são preocupantes e revelam que o assunto precisa ser debatido, ao contrário da mídia e da população em geral, que encara o tema como um tabu, algo que não deve nem mesmo ser comentado. Para conversar sobre isso, iremos debater com Jonas Kolff, formado em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos e mestre em Filosofia pela mesma universidade. Atualmente, além de professor da Unimep, ele é psicólogo do Serviço Especializado em Prevenção e Assistência de Rio Claro. Muito se fala quais são as causas do suicídio. Até que ponto isso pode ser classificado como algo para chamar a atenção? Que isso é bastante comentado. Aquela pessoa se matou porque ela queria chamar a atenção. O que você acha sobre isso? Essa é uma opinião que as pessoas têm sobre o suicídio, que mostra bem a dificuldade que nós temos em lidar com o sofrimento do outro. Né? Então, por exemplo, você tem uma pessoa que de repente desmaia, né? Ou uma criança que faz alguma coisa extravagante, né? Ou a pessoa que se suicida. A gente fala, né, que isso é para chamar atenção, né? Ela está querendo o afeto do marido, né, ou da esposa, né, porque é uma forma da gente justificar, né, aquilo e desvalorizar o sofrimento que está implicado naquilo ali, daquela pessoa. Né? Agora, você imagina que coisa contraditória a gente dizer, né, a pessoa tentou se matar para chamar atenção. Então foi só para chamar atenção, foi uma frescura. Né? Agora, para pensar, né, se a pessoa precisou tentar se matar para chamar atenção, tem alguma coisa grave ali, não tem? Né? Então essa contradição que a gente pega nessa fala, né? Foi para chamar atenção, foi uma frescura, foi para fazer graça. Né? Então é evidente que tem um lado do ato do suicídio que, claro que busca passar uma mensagem, busca dizer alguma coisa, né? Tem um significado aquilo. Então, de certa forma, é para chamar atenção, mas isso não significa que aquilo é uma coisa uma frescura, né, uma coisa pouco grave, insignificante, né? Então pode ser que numa brincadeira dessa, né, de uma tentativa de suicídio para chamar a atenção, a pessoa acaba morrendo mesmo. Né? Então é uma coisa digna de ser tratada, ser investigada, né? Inclusive o número de jovens de suicídio vem aumentando nos últimos anos. Quais são as implicações no meio ambiente? O que vai ser mais determinante aí? O psiquismo da pessoa, ou o meio que ela viveu, a história de vida dela? Como é que você encara? Bom, a juventude, né, da adolescência para frente, a gente tem uma juventude bem alargada hoje em dia, né, na cultura, que vai, sei lá, dos 14 aos 25 anos de idade, né? É uma fase, principalmente nesse início da adolescência, que há muitas coisas novas na vida do sujeito, né? E dessas coisas novas vem muita agressividade, vem paixões, né? Vem uma questão da vida que é difícil do sujeito lidar com aquilo, né? E a gente vive numa cultura que sobrecarrega a gente de significado, né? Então a gente ouve muito, tem pouca oportunidade para falar, né? Para se afirmar como sujeito, para mostrar a sua originalidade, né? Aprender a lidar com aquelas coisas por conta própria. Né? Então, tudo já é classificado de antemão pra gente, como você mesmo disse. Né? Você faz uma coisa que é da sua vontade fazer, que é uma coisa sua, né? Vão dizer o quê? Ah, é moda, né? É uma fase. Né? A própria questão da homossexualidade, né? O adolescente está se descobrindo homossexual, fala assim, eu sou homossexual, né? Vão cobrar isso dele, né? Vão classificar ele como, né? Ah, isso é só para chamar atenção. É uma modinha, isso vai mudar, tomara que mude, né? Então, eu acho que essa situação que a gente tem hoje, né, cultural, favorece um pouco essas saídas para o suicídio, né? Que às vezes, assim, seria a última forma da pessoa mandar aquela mensagem. O suicídio ele pode ser classificado como um sintoma ou alguma doença? Toda pessoa que se mata, que se suicida, ela tem algum tipo de psicopatologia? Olha, é evidente que há um conflito muito grave naquele sujeito, tá?
levar a morte como a última solução, né? O que a gente pode dizer sobre a personalidade da pessoa que chega a esse ponto é o seguinte: o suicídio é o máximo de agressão que a pessoa pode dirigir contra si mesma, né? Então isso mostra pra gente o quê? Que se ela dirige essa agressividade para ela mesma, que há uma falta ali de amor próprio, né? De alguma coisa no desenvolvimento daquele sujeito fez com que ela não se sentisse, né, desejada, amada, aceita, né? Porque esse amor próprio a gente não nasce com ele, a gente pega por empréstimo, né? Então essa situação que vai sendo levada na vida daquele sujeito, né, às vezes aparentemente uma pessoa alegre, normal, mas aquela alegria, aquela falsidade é uma coisa fútil, frágil, né? Que na hora que um conflito importante começa a aparecer, né, aquela fragilidade aparece, né? Aquela falta de amor próprio, né, aquela falta de preocupação consigo mesmo, né? E isso vai se refletir na relação daquela pessoa com os outros, né? Então dá-se muitos nomes para esse tipo de situação, né? Vamos falar do, sei lá, borderline, ou depressão maior, né, o transtorno bipolar, enfim. Mas mais importante do que a categoria diagnóstica e o nome que a gente vai usar para classificar isso daí é a situação interna daquele sujeito. O que está acontecendo ali, né? E essa situação de falta de amor próprio vai se refletir nas relações que aquela pessoa tem, né? Então, por exemplo, o que a pessoa vai demandar de você, vamos pensar na situação profissional, né? Você enquanto psicólogo, aquela pessoa vai demandar de você um cuidado imenso, e ela vai testar esse amor seu por ela de várias formas, né? Ela vai o tempo todo te desafiar, né? Vai ameaçar ir embora, né? Vai dizer que você não vai dar conta, né? Então a pessoa vai testar esse amor que ela não acredita existir no outro. Então é por isso que é um paciente muito difícil, muito arriscado de se cuidar por essa situação, né? É a pessoa que vai te testar há muito tempo, porque você vai ter que ajudar ela nesse processo, né? Como se você tivesse que ajudar aquela pessoa a reviver uma situação que para ela, né, não ficou bem estabelecida. Né? O tema ainda é tabu, obviamente. Não se pode falar na mídia quando a pessoa se mata, pula do prédio e fala que caiu. O SUS, ele tem um tratamento adequado para isso? Como que é a prevenção no SUS? A gente tem muitos projetos, né, sendo elaborados aí, né, mas infelizmente hoje ainda, em muitos lugares, a gente não tem ainda um bom, né, protocolo de atendimento desses casos, e principalmente não temos ainda a percepção dos profissionais, de forma geral, de como lidar com isso daí, né? O que acontece é justamente o que você falou no começo, né? Aquilo é frescura, ela está querendo chamar a atenção. Então, já que ela quer morrer, vamos castigar mais um pouquinho, né? Então, por exemplo, a pessoa tenta se suicidar com remédio, né? Então, ela vai lá e toma aquele monte de remédio, e aí ela vai chegar lá no pronto-socorro, vão fazer a lavagem, né, que se chama, né? Então, elas vão fazer sem aplicar nenhuma forma de diminuição, né, da dor, do sofrimento daquilo, né? Vão exagerar um pouquinho, vão falar assim, agora você está achando ruim, né? Você não queria morrer? Então agora aguenta. Então você vê muito disso acontecendo, né? Então as pessoas tratam com raiva essa pessoa, né, que não conseguiu se matar, né? E o interessante dessa interação é o seguinte, porque na verdade essa pessoa produz essa raiva nos outros. E é isso que a gente tem que perceber, né? Porque no lugar dessa hostilidade, né, a gente teria que mostrar um outro lado. Você acha, né, que a religião ela pode ser um apoio nesse momento? Qual é a contribuição? Acho que da não. fé? Né? Acho que não. Acho que acontece assim. A religião ela é um apoio no sentido ilusório da questão. Né? A pessoa, às vezes algumas fantasias que ela cria com base na religião protegem ela do suicídio, por exemplo. Se eu me matar, eu não vou ter julgamento, eu vou para o inferno direto, por exemplo. Né? Ou a religião espírita, né? Se eu me matar, eu vou ficar no Vale dos Suicidas, né, sofrendo ali por um tempo, né, X até determinada situação me livrar disso e tal.
Mas essa fantasia, né, pode ser formada com conteúdos da religião, com qualquer outros conteúdos aí, né? Então, o problema da religião é o seguinte, a religião, como eu estava dizendo, ela te dá um significado pronto. Ela tampa o sofrimento do sujeito, né? A saída das drogas é a mesma coisa, né? Você substitui a droga pela religião, é claro, né, para a comunidade de forma geral é interessante, mas para aquela pessoa não é, né? Porque se a droga ela tampa o sofrimento de um lado, né? Aí a troca pela religião vai tampar o sofrimento por outro, mas o sofrimento está ali. Está crescendo, está se ramificando, está tomando outras regiões da vida da pessoa. O suicídio, ele acontece de repente, ou a gente pode dizer que vem de um processo aqui? Eu acho que, na verdade, todos nós temos pontos aí de vulnerabilidade, né? Como eu disse para você, o processo esse amor próprio, ele não é uma coisa natural, não nasce com você, né? É uma coisa que vai sendo construída e tem seus pontos de fragilidade em toda a subjetividade, né? Então, e às vezes você não nota que aquele ponto do sujeito foi agredido quando ele se mata, né? Muitas coisas que são muito importantes para mim, por exemplo, né, para outras pessoas não são, né? Não é tão importante. Então, quando eu perco aquilo no qual minha personalidade se apoiava com força, né, às vezes a vida perde o sentido mesmo, eu não consigo me recuperar, né? E aí o suicídio vem como uma solução, né? A questão é, por isso que é importante a possibilidade do sujeito procurar ajuda e ser ouvido no momento que ele procura essa ajuda, né? Mas aí ouvido eu estou dizendo por um profissional, né? Você procurar ajuda, por exemplo, de um amigo, de um padre, de um pastor, né, de um ancião, enfim, né, dessas pessoas que costumam ser referências na comunidade, vai levar a uma repetição daquela relação problemática, né, que já está existindo desde da infância na fantasia daquele sujeito. E o que vai acontecer é o sujeito se matar, né, e fazer o outro se sentir culpado por esse suicídio, né? Por isso que o psicólogo é fundamental, por quê? Porque o psicólogo é um profissional que sabe trabalhar, né? E veja só, né, mesmo no caso do atendimento psicológico, ainda você tem é um atendimento muito delicado, muito arriscado, né? Às vezes você realmente não consegue ajudar aquele sujeito ali e acaba acontecendo mesmo essa situação, né? Mas é o momento em que você tem a maior chance de sair alguma coisa produtiva daí, dessa relação, tá? Porque o profissional da psicologia, ele tem um arsenal técnico para trabalhar isso daí. Trabalhar a relação, né? Ajudar aquela pessoa a se conscientizar do que ela está repetindo, da demanda que ela tem, do desejo que ela tem, né? Então isso que é importante. No momento que você tem o pensamento de morte, começa a ganhar força, começa a ganhar realidade na nossa vida, né, que é importante que a pessoa tenha a oportunidade de procurar ajuda, né? E todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. A gente pode dizer que o suicídio é uma escolha, que através da liberdade, do livre-arbítrio, a pessoa escolheu se suicidar. Quando a gente fala de escolha, né, a gente fala da escolha de uma perspectiva absoluta, né? O sujeito ele é absolutamente livre. Isso não é verdade, né? As próprias escolas existencialistas aí, né, que partem coloquem, né, a questão da escolha livre, né, na filosofia, as próprias escolas existencialistas têm essa discussão dentro delas, né? O sujeito é absolutamente livre ou essa escolha é uma escolha situada, né, que ocorre num jogo de forças e de tendências que estão todos combinando ali naquele sujeito, né? Eu gosto de seguir essa linha de pensamento. É uma escolha? Sim, é uma escolha, tá? Existe um momento em que você pode escolher, né, acabar com aquele sofrimento com a morte, né, e mandar uma mensagem de um jeito, né, às vezes extravagante para que as pessoas escutem aquilo que você não conseguia dizer com a palavra, né? Ou você pode procurar ajuda, né? Então há esse momento. Então, na verdade, a escolha ela é uma solução para um monte de tendências que estão atuando ao mesmo tempo ali, né? É uma forma, uma espécie de fechamento daqueles vários fatores que estão atuando ali. Então, sim, é uma escolha, mas não é uma escolha independente de tendências e forças e conflitos. É uma solução possível,
né? É uma escolha no sentido de que é uma escolha entre várias situações possíveis, né? Mas, ao mesmo tempo, essas situações estão ali. Gostaria de agradecer, então, a presença do Jonas. Muito obrigado. De nada, foi um prazer, agradeço a oportunidade, né, que vocês estão dando aí para a gente poder fazer alguma discussão. Tá certo, né?